A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos e amigos que faz o programa Confia em Deus. Mais uma vez estou aqui, meu querido, a transmitir mais uma mensagem, uma reflexão para o deleite espiritual de todos os amados irmãos e amigos que têm nos acompanhado aqui através do programa Confia em Deus e do YouTube, né? Deus abençoe vocês aonde vocês estiverem, amém? Convido vocês neste momento para a gente meditar mais uma vez numa reflexão maravilhosa. Quero falar hoje sobre fidelidade a Deus. Amém, querido? Mostrando através das Escrituras alguns homens de Deus que foram fiéis até o fim. Amém? Que tiveram fidelidade perante ao Senhor Jesus e receberam a bênção do Senhor. O refúgio, a fortaleza, né? A vitória. Então, quero dizer para vocês, amados, que esta fidelidade deve ser mantida nos nossos corações, nas nossas vidas, perante o Senhor Jesus, para que possamos passar pela prova, dando glórias a Deus. Amém? Então, quero falar aqui a primeira fidelidade que eu encontrei, que foi a de Abraão. Amém? Abraão foi fiel até o fim. Amém, querido? Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Amém, querido? Passou por altos e baixos, mas não perdeu a fé. Não perdeu a esperança. Confiou plenamente no Senhor e alcançou a sua graça, a sua misericórdia, o seu refúgio, a sua fortaleza. E eu quero dizer para todos os amados irmãos e amigos que isto não é diferente nos dias de hoje. Porque o Deus do passado é o Deus do presente. Amém, queridos? Então vamos tomar posse de vitória. Amados, Abraão que deu a Deus o que tinha de mais precioso em sua vida, que era seu filho. Sem questionamento, levou seu filho para o holocausto. Mas também Abraão estava ali com seu coração partido, mas a sua fé ativa. Isto é, a sua fidelidade, a sua fé, sabendo que Deus não ia provar ele além do que ele não poderia suportar. Levando ali seu filho no caminho, sempre testificando, amados, a grandeza do Senhor. Quando Abraão chegou ali com os seus servos e mandou eles ficar ali esperando, Abraão disse: ficais aqui, porque eu e meu filho vamos adorar o Senhor e voltaremos. Então Abraão testifica que Deus ia providenciar uma maneira para que o seu filho não fosse oferecido em holocausto. Mais adiante o seu filho pergunta a ele: pai, estamos levando a lenha e o cutelo, aonde está o cordeiro? E Abraão olha para o seu filho e diz: filho, Deus proverá. Então, querido, isto é fidelidade, isto é fé. Meu amado, nos momentos difíceis da nossa vida, não podemos perder a esperança, perder a fé, porque é isto que o inimigo quer. Mas temos que se manter na fé, na fidelidade de Deus, para que Deus possa agir em nossas vidas, como agiu na vida de Abraão. A Bíblia diz que Deus não deixou que Abraão ferisse o seu filho, providenciou um cordeiro naquele momento de holocausto, porque Abraão foi provado e aprovado, querido, provou a sua fidelidade, a sua fé perante Deus, e Deus providenciou o cordeiro no lugar do seu filho. É isso que Deus realiza em nossas vidas. Às vezes nós passamos pelas tempestades, pelas provas, mas precisamos passar pela prova dando glórias a Deus, para que Deus possa agir em nosso meio e o nome de Deus seja testificado através de mim e através de vocês. Então, meus amados, vimos aqui através das Escrituras de Gênesis 22, 3 ao 18, a fidelidade de Abraão. Encontro na Bíblia, meu amado, outro homem que foi fiel a Deus até o fim. José. José preferiu sofrer as consequências
do que entristecer o coração do Senhor. Quando ele foi tentado, seduzido ali na casa de Potifar, ali no Egito, pela mulher de Potifar, ele recusou, meu amado, praticar o pecado, preferiu sofrer as consequências do que fazer aquilo que não era lícito diante de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, o texto de Gênesis 39, 4 a 22, que Deus honrou a fé de José. José se tornou um grande governador do Egito, meu amado. Por quê? Porque ele foi aprovado e aprovado perante o Senhor. Preferiu sofrer do que entristecer o coração do Senhor. Isso não é diferente nos dias de hoje. Precisamos também ser fiel a Deus, para que a graça e a misericórdia do Senhor seja estendida sobre a minha vida e sobre a tua vida, meus amados irmãos. Estamos no tempos difíceis, tempo de pandemia, e precisamos, meus amados, manter a nossa fé, a nossa fidelidade perante ao Senhor, para que Deus possa nos revestir com as suas armaduras, nos dando proteção, livramento, socorro na hora certa, no momento certo. Então, meus queridos, o Deus do passado é o Deus do presente, mas nós temos que ser fiel. Nós temos que ter fidelidade perante ao nosso Deus Todo-Poderoso. Outra fidelidade, Moisés, que foi fiel em toda a sua casa. Conforme está escrito em Hebreus 3:5. A Bíblia testifica que Moisés foi fiel com a sua casa ao Senhor. E Deus esteve com ele em todos os momentos da sua vida, dando força a ele para que ele pudesse conduzir aquele povo pelo deserto, meu querido. A Bíblia diz que o Senhor estava com Moisés e seu povo de dia e de noite, lhe dando proteção. Quero te dizer que o Deus de hoje é o Deus do passado, é o Deus de hoje. Ele opera maravilha também nos dias de hoje, nas nossas vidas. Mas temos que nos mantermos fiel perante ao Senhor. Davi, diante dos adversários, 1 Samuel 22:14, Deus esteve na vida de Davi, dando proteção a ele, dando livramento a ele. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pela sua fé, pela sua fidelidade. Em todos os seus obstáculos, Davi colocava Deus adiante, colocava a sua fé, a sua fidelidade diante de Deus, e Deus honrava a sua fé, meus amados. Precisamos ser fiel, para que Deus honre a nossa fé, para que Deus veja a nossa fé, a nossa fidelidade perante Ele e nos abençoe. Eu não sei o que você poderá estar passando neste momento, pode estar passando neste momento, eu não sei, mas Deus sabe. E eu quero te dizer que o nosso Deus está contigo, contemplando o teu problema, a tua dificuldade. E Ele vai te abençoar, Ele vai tirar você desta prova, vai tirar você dessa angústia, desse problema, dessa dificuldade. E você vai tomar posse de vitória. Então somente creia na palavra de Deus, não é na minha, não, é na palavra do Senhor. Estamos expressando aqui os heróis da fé, que passaram pela prova dando glória a Deus e venceram os seus obstáculos, querido. Não é diferente nos dias de hoje. Seja fiel ao Senhor. Se mantenha na posição de servo e serva do Senhor. E verás a glória de Deus resplandecer sobre a tua vida, meu querido irmão. Deus é fiel para com os seus. Mas também precisamos ser fiel a Ele. Precisamos estar testificando a sua grandeza, aonde quer que a gente chegue. Aleluia.
Daniel provou a sua fé. Queridos irmãos, diante da morte pelo martírio, oh, aleluia, conforme está em Daniel 6, de 10 a 14, Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões, meus amados, do que se prostrar diante de uma imagem, do que adorar o homem. E Deus honrou a sua fé, a sua fidelidade. Deus fechou a boca dos leões, não deixou que comesse Daniel. E ele tomou posse de vitória. Os que se levantaram contra Daniel caíram por terra. Foram destruídos no lugar de Daniel. Porque Daniel tinha um Deus vivo que pode todas as coisas com ele. E eu e vocês, como servos e servas de Deus, também temos um Deus vivo que pode todas as coisas. Que está contemplando o nosso problema, a nossa dificuldade. E no tempo certo, Deus vai agir em nosso lugar. Deus vai estar nos dando a bênção que necessitamos na nossa vida. E vamos tomar posse de vitória. Deus abençoe, querido irmão e amigos. Se mantenha firme na fé, confiando plenamente no Senhor, porque não há outro a qual devemos confiar, a não ser no Deus de Daniel, de Abraão, de José, de Davi, o Deus que agiu na vida dos seus servos, no passado e também age hoje, no presente. Fica na paz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus esteja na direção de vocês. Seja fiel ao Senhor e verás a glória de Deus resplandecer sobre ti. Programa Confia em Deus, levando mais uma reflexão ao deleite espiritual da amada igreja. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.